Pouquinho sobre Efésios capítulo 1. Como é o primeiro capítulo desse livro, eu gosto sempre de trazer a questão histórica dele para a gente se situar, para a gente não ficar meio perdido na história, o que está acontecendo, quando que Paulo escreveu esse tipo de coisa, né? O que está pegando aqui no livro de Efésios. Efésios, na verdade, assim, Paulo, na terceira viagem missionária dele, que foi aí né, do 50, pouquinho para frente, 52 para frente, ele vai para essa cidade de Éfeso a partir do ano 53 e vai ficar ali nessa cidade até o ano 56 depois de Cristo. 3 anos que ele dedicou para o ministério dele nessa cidade, foi um ministério profícuo ali, foi o tempo que ele foi o maior tempo que ele ficou numa cidade pregando ali, trabalhando para a questão do evangelho, foi Éfeso. O que Paulo fazia ali? Bom, Paulo era um fazedor de tendas. Ele ficou 3 anos nessa cidade e ali tinha um costume que é o seguinte: o sol era muito forte, das 11 da manhã até as 16 horas. E o Paulo aproveitou isso para todo dia, nesse período, nesse horário das 11 da manhã às 16 horas, né, da tarde, ele ficar falando do evangelho e pregando, e ele alugou daí um lugar da escola de Tirano, né, é o nome da pessoa, não tem nada a ver com a questão que ele era assim ou não era, se ele era tirano ou não, não era, esse era o nome dele. E Paulo aluga então, né, esse espaço, e todo dia, sábado, domingo, como hoje, feriado, né, e segunda a sexta, segunda a segunda, ele pregava ali para o pessoal. E tanto é que aconteceu uma mudança tão interessante nessa cidade de Éfeso, que se a gente voltar lá para Atos, né, o livro aqui não vai falar sobre isso, porque isso já é numa fase posterior, eu vou falar depois. Mas isso causou um rebuliço lá, porque o pessoal de Éfeso, né, eles gostavam muito de uma deusa chamada Ártemis, ou Diana, né, na visão dos romanos. Ártemis grega, o mesmo nome Diana, então, dos romanos. E ali o que acontece? Era a deusa da fertilidade, a deusa da caça, e o pessoal idolatrava ela. Aí quando Paulo começa nessa cidade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma mudança. Aconteceu uma diminuição nas vendas dos artigos religiosos, aquelas imagens de prata da deusa Ártemis, né? Eles começaram a ter um problema sério, porque a economia começou a minguar, justamente porque as pessoas estavam entendendo que ídolos feitos por mãos humanas, conforme o evangelho, não era uma coisa muito certa. Então eles deixaram de comprar, né, para honrar o Deus eterno. E aí até causou uma dificuldade ali, o próprio Ourives, né, que estava ali encabeçando toda essa questão, o Demétrio, percebeu isso, e Paulo sofreu bastante nessa cidade por conta dessa questão. Então olha só como o evangelho também vai mudando a mente das pessoas, né, e também vai causando, o impacto que isso causa da propagação do evangelho também é uma questão interessante. E Paulo vai sofrer, mas ele fica 3 anos nessa cidade. Então de 53 a 56 depois de Cristo, Paulo fica ali, né, em Éfeso. E aí depois, isso nós estamos falando da terceira viagem missionária, depois lá pelos idos de 60 a 62 depois de Cristo, ele vai estar preso na prisão lá em Roma. E é aí que ele vai escrever a carta que nós vamos começar a ler. Quer dizer, nós já lemos e agora vamos começar a refletir sobre ela. Então, ele começa aqui, depois que a gente, né, entendeu aqui o contexto histórico, compreendeu um pouquinho mais aqui dessa situação dessa carta. Essa carta, na verdade, ela não é de como a gente já estudou em Romanos, ali também em Coríntios, né, essas questões de puxão de orelha, essas questões todas. Não, já vai para uma expressão de louvor, já começa de uma maneira diferente. Então, nesse sentido, ele vai querer colocar o que aqui para a gente nessa carta? A base da identidade cristã e a supremacia de Cristo. Primeiro ele começa ali, a minha mãe começou fazendo ali a saudação, né? Ele se coloca como apóstolo pela vontade de Deus, o que de fato ele é, como nós temos percebido ao longo da história. Ele deseja graça e paz, né? Uma saudação que é padrão entre nós, a gente já conhece isso muito, mas ele uniu lá a questão do carisma, né? Da graça e tal, né? Da saudação grega, que se chama charis, né? Nessa língua, e vai falar também sobre o shalom, a questão hebraica. Então ele vai vincular esses dois, graça e paz, essa saudação cristã que nós utilizamos corriqueiramente aí nos dias atuais. Então só para você saber também que tem essa base, esse fundamento. Mas o que acontece? Aqui Paulo vai dizer o seguinte, que depois ali nos versículos 13 até o 14 vai ser um hino à obra da Trindade quanto à salvação. Até queria fazer o seguinte, né, nesse capítulo, nessa segunda parte, quando começa ali as bênçãos espirituais em Cristo, a gente podia dividir esses versículos em 3 partes. Olha só que interessante. Do versículo 3 até o versículo 6, ele vai falar de Deus.
Depois do versículo 7 até o versículo 12, ele vai falar de Jesus. E depois do versículo 13 até o versículo 14, ele vai falar do Espírito Santo. Olha só que beleza! E olha, no final de cada um desses versículos, do versículo 6, do versículo 12 e do versículo 14, você vai perceber a seguinte expressão: para o louvor da sua glória, né? Para o louvor da sua glória, que é louvor de Deus. Então, olha só que interessante, em cada pessoa da Trindade, que nós conseguimos perceber nesse segundo movimento aqui de Paulo, as bênçãos espirituais em Cristo, né? Nessa segunda parte da nossa leitura, ele fala da Trindade, cada um per si, né? Deus, Jesus e Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e no final de cada um desses momentos, ele vai dizer para o louvor da sua glória. Isso quer dizer o seguinte, que nós não temos essa questão de nós, né, colocarmos todo esse peso de levar o evangelho adiante nas nossas costas. Nós temos uma obrigação, que é falar de Jesus. Mas a salvação, ela depende justamente de Deus. Por quê? Porque é para o louvor da glória desse Deus querido, amado que a gente tem. Então, olha só que interessante. Queria trazer isso, até queria fazer a divisão por 3 pessoas, mas não deu muito certo, porque no começo aqui tinha poucas pessoas. Então, mas para você perceber depois na sua leitura bíblica, aí você consegue perceber isso. Como é gostoso, né? Você descobrir essas divisões, essas movimentações da Bíblia, porque isso faz parte da sensibilidade cristã. Então, Paulo vai falar dos versículos 3 até o 6, essa questão, né, de Deus antes da fundação do mundo, para a gente ser santo, ser irrepreensível. Deus já tinha feito isso, uma questão de uma certa predestinação nossa e a adoção de nós como filhos, tudo para o louvor da sua graça. Isso que fica importante. Aí quando eu olho nessa questão, eu queria trazer para os irmãos que nós temos hoje no nosso meio 2 teorias sobre a salvação. A aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. A teoria da predestinação, que nós todos já nascemos e Deus já sabe, né, quem vai ser salvo e tal. Então não adianta a gente brigar, não, Deus já escolheu quem vai ser salvo. Essa é uma teoria. E a outra teoria é do livre-arbítrio. A livre-arbítrio é aquela em que Deus dá a possibilidade da redenção, né? No último momento eu desejo me salvar e eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Então existem essas 2 teorias. Quem que criou primeiro essa teoria? Teoria da predestinação. Foi ali, na verdade já vinha antes, ali do Agostinho, já vinha ali do pessoal ali, né? A gente chama isso de patrística, né? Os patriarcas vieram conversando, mas em Calvino, ali pelo século 16, Agostinho é lá do século 4, tá? 4 depois de Cristo. Mas depois o Calvino vem e cria a teoria, né, dessa que a gente chama de teoria do calvinismo. O que é a teoria do calvinismo? Bom, para você guardar certinho, para você não ter problema, pense o seguinte: Calvino começa com a letra C. Letra C quer dizer controle, né? Vamos pegar o C de controle, uma palavra que começa com C também. E colocamos o D, que vem logo depois da letra C. CD, Calvino CD. Por quê? Calvino é controle de Deus. Deus está no controle desse negócio. Então Deus vai definir a salvação para cada um de nós. É mais ou menos isso. Ele já escreveu lá no início quem iria ser salvo. Essa é uma teoria. A outra teoria que veio depois para rebater, um século depois mais ou menos, veio para rebater essa questão do Calvino, para dizer, não, pera lá, essa questão é do arbítrio humano, depende da vontade humana. Quem foi? Jacó Armino era o nome dele. Então você vai lembrar do Armino. E o Armino criou quem? O arminianismo. E começa com a letra A, que lembra de arbítrio. Então essas 2 teorias, quando alguém perguntar para você, fica até já mais fácil de você mentalizar. O calvinismo vai defender o quê? Calvinismo, letra C, CD, controle de Deus. Deus está, né, à frente de tudo isso. E o arminianismo, melhor dizendo, começa com a letra A, vai lembrar de arbítrio, que nós é que escolhemos a salvação, que Deus nos concede gratuitamente, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, só para você saber, essa é uma questão teológica que é muito questionada e tal, e aí a gente às vezes tem uma dificuldade para dizer, mas eu sou arminianista, ou eu sou calvinista, essas coisas todas, aí você pode escolher o que você quer, mas na verdade é o seguinte, aqui para nós, a gente, como batistas, né, a gente pode dizer dessa maneira, nós entendemos uma parte de uma parte de outra. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, que aqui nessa passagem, quando ele fala ali, por exemplo, no versículo 5, né? Em amor nos predestinou para sermos... Olha só, em amor nos predestinou. A gente pode pender para a questão calvinista. Predestinação, calvinismo, controle de Deus. Então Deus já escolheu. Daí ele vai continuar ali, olha. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo.
Essa expressão por meio de Jesus Cristo quer dizer que depende da minha decisão por Jesus. Então ela é da teoria arminiana. Então só para vocês entenderem que Efésios 1 parece que pende para a teoria calvinista, né, que veio muito depois, vamos dizer bem claro, né, porque aqui está escrito, foi escrito em 60, 62 depois de Cristo. Depois, lá nos séculos 400 depois de Cristo, Agostinho vai falar alguma coisa sobre isso. Aí vai ter os pelagistas, que a gente chama também, que vai rebater Agostinho. Mas depois ali da Reforma, século XVI, por ali 17, a gente vai ter a questão da discussão sobre calvinismo e arminianismo. Então, só para vocês entenderem, né? Mas aqui Efésios 1 não é só o calvinista, né? E também tem essa questão do arminianismo. Então, só para vocês entenderem e não deixar de repente, né, ninguém ficar, não, então se levar pelos ventos aí que a gente vê de doutrinas, esse tipo de coisa, mas para vocês ser ciente, porque como vocês sabem, dentro da missão integral e da teologia prática que nós temos aqui advogado e conversado sempre, que é o nosso maior foco, uma teologia prática que seja colocada no nosso dia a dia, e também de uma missão integral em que nós sejamos cristãos em todos os momentos, em todas as situações, a gente não pode ficar alienado dessas questões. E quando alguém souber falar, mesmo que você não seja, né, um teólogo profundo, um escolado nessa área, mas saber se situar é importante também, tá bom? Então, só para vocês compreenderem dessa maneira. Depois ali dos versículos 7 a 12, né, fala ali da questão que em Jesus, aí então na segunda pessoa, a gente tem essa questão da redenção e o perdão dos pecados. Paulo vai dizer que todas as coisas convergem para Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, é a forma que ele tem de falar aqui, e sempre para o louvor da sua glória. Então, sempre colocando essa questão nesse sentido. Depois, ali no final, o selo do Espírito Santo, que todos nós, né, que ouvimos e cremos na palavra da verdade, crentes em Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E isso é como se fosse um penhor, quer dizer, fosse uma garantia da nossa herança futura até que a gente tenha a redenção final, quer dizer, os tempos eles se finalizem aqui entre nós e a gente siga, né, para a vida eterna, digamos assim. De qualquer maneira, também temos depois aqui na terceira parte, que foi lida pela irmã Suzana, essa oração incessante pelos Efésios e também para a igreja, né, essa questão de que ele não está pedindo aqui riqueza, bens materiais, como nós vemos no movimento do neopentecostalismo que invadiu, né, as questões de teoria da prosperidade e adentrou nessa área, e não temos questionamento nenhum em relação a isso, porque também fazem uma boa obra. A gente tem lugares, por exemplo, como as prisões, que muitos de nós não vamos até lá, mas igrejas que têm essa visão neopentecostal, elas conseguem penetrar nessas áreas e trazer pessoas que estão presas por uma ressocialização bem interessante de suas vidas. Então também eu quero colocar aqui não só essa questão que pode parecer uma crítica, que não é, mas é uma colocação aqui pra gente, sem emitir juízo de valor, mas também trazendo essas questões benéficas, né, que acontecem, para que tudo aquilo que é feito para a obra e para a honra de Deus, né, que a gente, se algum louvor há, se algum bem nisso existe, é isso que a gente precisa pensar. Então quero trazer também essa informação de que elas também têm os seus méritos, muito embora às vezes a gente não queira vê-los, né? Depois, continuando aqui, que a gente pode transportar para nós essa questão da ação de graça e da oração que Paulo faz, é o seguinte: Paulo não está pensando aqui em novas revelações que vão vir, né? Novas Bíblias, não. Ele está querendo que nós sejamos iluminados. Por quê? Pela palavra do que já foi revelado, para a gente entender. Por isso que aqui a gente tem pessoas, tem irmãos que falam: olha, eu não sabia, não tinha visto por essa ótica ainda, já li várias vezes esse texto, mas agora estou percebendo de uma outra maneira. É porque a Bíblia tem essa sabedoria para nós, que ela é um livro sempre perene, é um livro que a cada momento ela vai nos mostrar algo novo. Por isso que é sempre bom todo dia que cada cristão leia a Bíblia e possa compreender, né, e refletir com o Pai, porque cada momento das nossas vidas tem uma aplicação diferenciada, e que Deus, através da iluminação do Espírito Santo, vai nos mostrando essa questão de que há novos entendimentos na palavra que nós antes nós não tínhamos. Então isso é importante perceber, e por isso é que nós precisamos sempre estar orando, lendo a palavra, né, intercedendo e assim por diante. E bom, de qualquer maneira, é o seguinte: o que isso nos revela dessa questão de iluminação? Que na nossa sala de oração, a gente não precisa só pedir coisas, não que isso não seja importante, quero deixar bem claro aqui, mas que Deus
abra nossa mente também para que a gente possa conhecer Ele de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima. É como assim, se a gente saísse de uma lista, né, que nós colocamos aqui, não quero dizer que é uma lista de supermercado, porque não é, porque a gente precisa fazer e Deus compreende as nossas individualidades, mas para que nós também desejemos entre nós um relacionamento mais aprofundado com Ele, para que os nossos olhos do coração, da mente, eles sejam iluminados, né? Seja para nossa esperança da vocação, como algumas traduções falam, que na verdade quer dizer o seguinte, o nosso chamado, que cada pessoa, cada um de nós aqui hoje, compreenda, entenda e goste e ame e se sinta satisfeita com o seu chamado. Não é só para ir na igreja que se reúne hoje, por exemplo, lá todo mundo no templo, né? Onde quer que você vá também, mas uma igreja que tem uma vocação na cidade, que tem uma vocação ali, seja na política, no relacionamento com os vizinhos, em todos os lugares. Isso é a esperança da vocação que Paulo está falando nessa primeira parte aqui dessa leitura da ação de graças. E depois, justamente essa questão da riqueza da glória, da herança dos santos, né? A herança de Deus que está nos santos. O que é isso? É uma valorização que nós temos que ter em cada irmão, que a gente possa abençoar, interceder uns pelos outros na caminhada conjunta. A gente está compartilhando essa existência, né? Nós não vamos aqui saber quanto que cada um vai viver, né? 80, 90, 100 anos, ou mais ou menos, nós não sabemos disso, mas nós estamos aqui nesse exato momento, 1º de fevereiro, às 7h33 da manhã, compartilhando a nossa existência. Isso não é maravilhoso? Você está dedicando uma parte da sua vida para você estar em comunhão conosco e você compreender que, de certa maneira, não é só por você que você está aqui. Você está aqui porque você está pensando no teu irmão, você está pensando que também ele tem as dificuldades, que você precisa estar junto com ele, caminhando junto. Essa comunhão que eu coloquei lá no grupo, que às vezes o pessoal não consegue participar por conta de algum horário, alguma coisa assim, mas eu falei, olha, venham com a gente, pega um sábado, pega um domingo, se você não trabalha, um feriado, acessa lá, não precisa estar, né, ficando com a gente todo dia, mas vem aqui para você sentir essa comunhão. Isso é importante. Então essa questão seria a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos, que somos nós. Nós somos santos aos olhos de Deus, né? Porque antes de conhecermos a Cristo, nós éramos pessoas pecadoras lutando para ser santos. E depois que nós aceitamos a Jesus, nós somos santos lutando contra o pecado. A ótica, ela muda. Veja só que interessante, né? Como Deus muda a nossa mente e nos permite com que nós sigamos firmes e desejosos de conhecer cada vez mais. E o final dele aqui vai ser a questão da suprema grandeza do poder de Deus para com todos aqueles que o temem, né? Então, o que acontece? Isso é importante por quê? Porque eu não vou, sabendo que Cristo é supremo nas nossas vidas, ali versículo 22, 23, o que vai acontecer? Eu tiro um peso das minhas costas, como mesmo que eu seja líder, mesmo que eu tenha ali as informações necessárias e tenha todo o peso da igreja para caminhar, todas as dificuldades dos irmãos, às vezes, se os pastores, muitas vezes, né, porque eles adentram tanto nessas questões que chegam a ficar depressivos, chegam a ficar esgotados. Então, o que o Paulo coloca aqui para a gente, de certa maneira, é que às vezes eu compreendo que é difícil a gente compreender isso, mas é que Deus tira, né, um peso das nossas costas. Deixa eu ver ali, ó. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, Deus está acima de tudo, está acima da sua preocupação, está acima da sua dificuldade, de ministerial inclusive, porque isso, de certa maneira, não é para a gente ficar, então quer dizer que eu estou com menos poder. Não, em Deus você vai ter o poder que Ele vai colocar na sua vida, para você ser aí, né, um ministro de intercessão, um ministro onde quer que você esteja, embaixador do reino dele, onde quer que você vá, mas sabendo que como Deus está nesse negócio, como nós falamos aqui sempre, isso tem que vir com uma forma até de tranquilizar o nosso coração, porque a gente tira um peso das costas da gente, da responsabilidade que a gente tem. A gente tem a responsabilidade de falar para as pessoas, de conversar, e isso é muito bom, porque isso vai ser uma questão relacional, que todo mundo sabe se relacionar, mas aquilo de movimentar, de transformar, de incutir na pessoa, de dar a ela mais fé, assim por diante, é o trabalho que Deus vai dar. Então, nesse sentido, fique tranquilo, porque nós vamos caminhar justamente para essa questão de não ficar angustiado, porque o Evangelho não é peso.
O evangelho pode ser sofrimento, pode ser açoite, pode ser dificuldade, mas o evangelho é libertador. Isso que é importante, e Paulo está demonstrando aqui, até pela vivência que ele teve naqueles 3 anos ali, quando esteve em contato com os Efésios, né, de 53 a 56 depois de Cristo, e aqui depois de alguns anos, 5 ou 7 anos, ele escreve isso. E a gente queria dizer para você o seguinte, que desde o início dos tempos, Deus não criou um plano B. Ele sempre teve um plano para amar você. Não foi Adão que pecou, estragou tudo e Deus teve que consertar. Não, ele já sabia de tudo isso, ele já tinha essa ideia, ele já tinha essa predestinação de que ele ia te amar no dia de hoje, ele ia te desejar o melhor, ele ia querer caminhar com você, ele querer que você aproximasse dele. Então, nesse sentido, olha só, ele já amou você antes de você nascer. É isso que nós queremos dizer. Deus já tinha, como se fosse um arquiteto, ele já tinha a ideia de toda a planta que ele ia fazer para não dar nenhum BO. Ele já sabia que Jesus ia ter que vir, já sabia de todas essas dificuldades. A salvação, de certa maneira, não foi um improviso de Deus. Ele já tinha a solução. É isso que Paulo está querendo dizer aqui em Efésios. E amanhã nós vamos demonstrar a você com Efésios 2 que, sendo reconciliado com Deus, isso nos leva a uma atitude prática para outras situações que eu vou deixar só para amanhã para a gente conversar. Amém, irmãos? Então essa foi a nossa